Todo marceneiro sabe que a coleta de pó é importante para a saúde, para a limpeza e para manter as ferramentas funcionando bem. O problema é que muitas ferramentas parecem tratar a coleta de pó como algo secundário. Minhas ferramentas funcionariam melhor se a entrada do aspirador ficasse alguns centímetros mais perto da fonte do pó. Decidi resolver isso de forma moderna, projetando e imprimindo em 3D meus próprios coifas de coleta de pó. É isso que farei neste vídeo. Acompanhe, acho que você vai gostar do resultado. Para fazer isso acontecer, eu fiz uma parceria com a Bambu Lab. Eles me enviaram a impressora 3D chamada P2S Combo. É uma impressora fechada com alimentador de filamento também fechado que pode ser colocado em cima dela. Além disso, ela faz secagem ativa, então você não precisa se preocupar com o seu filamento absorvendo umidade e ficando inutilizável. A área de trabalho da impressora é de 256 mm3, o que é um bom tamanho. Isso equivale a pouco mais de 10 polegadas para quem não está familiarizado com o sistema métrico. Mas se você quer saber, uma das coisas mais legais dessa impressora é que ela usa detecção de erros por IA. Possui inteligência embutida e detecta automaticamente entupimentos, efeito espaguete ou outras anomalias. É uma grande vantagem, principalmente para iniciantes como eu. Além disso, com a impressora e o AMS totalmente fechados, vai evitar a entrada de poeira, o que é muito importante para mim, já que vou deixar isso funcionando perto da minha marcenaria. Ele me deu o código de identificação e eu consegui fazer login, e finalmente pude carregar o AMS com 4 bobinas de filamento para usar neste projeto. Certo, vamos começar. Alguns de vocês podem lembrar disso de um vídeo anterior. Fiz essa proteção há muito tempo para minha serra de esquadria Bosch Axial Glide de 12 polegadas e ela funciona muito bem. Mas eu já consegui quebrar essa coisa várias vezes e toda vez eu tenho que construir uma nova, e isso é meio chato. Normalmente um pedaço é lançado pela lâmina da serra e quebra a parte de cima, como mostrado aqui. Outras vezes, só deixei cair ao tirar paracortes em meia esquadria. De qualquer forma, o primeiro passo para projetar a versão imprimível em 3D é acertar o perfil lateral da frente. Droga! Está ficando ainda pior. Pronto, depois eu poderia ajustar melhor o espaçamento. Legal. Nesse ponto, eu poderia desenhar isso no Fusion 360. E com esse modelo, eu mudei um pouco em relação ao original. Primeiro, eu curvei a parte de trás. Achei que se eu reduzisse o volume interno total, a sucção do aspirador ficaria um pouco mais forte. Por isso também adicionei cantos arredondados na parte superior. Acho que cada detalhe ajuda. Arredondei as bordas da entrada da mangueira para melhorar o fluxo de ar e também coloquei essas pequenas abas para que tudo fique logo atrás da guia da serra. Agora posso importar isso para o Bambu Studio. Esse é o programa de fatiamento da Bambu. E cara, ele é poderoso. Ele não é apenas um fatiador, mas vem cheio de ferramentas e recursos para modificar seu projeto. Aqui estou adicionando uma seção personalizada à impressão com preenchimento sólido. Eu só posiciono bem aqui no meio da peça de cima e então posso clicar em fatiar e iniciar a impressão. Este modelo usa pouco mais de 180 gramas de filamento e levou 5 horas e 45 minutos para imprimir. Mas graças à ótima câmera 1080p dentro da impressora, tudo isso pode ser condensado em apenas 10 segundos. Essas coisas estranhas parecendo árvores são só suportes para peças salientes ou em balanço. Quando a peça termina de ser impressa, posso retirá-la da impressora, soltá-la da base e quebrar os suportes, removendo-os do produto final. Isso ficou ótimo. Vamos colocar. Posso simplesmente encaixar no lugar e deslizar a guia. E sabe aquela braçadeira embutida que ninguém nunca usa? Eu uso ela para prender na superfície. Depois a mangueira pode ser colocada na entrada e agora podemos testar. Agora, ao ligar a serra, o aspirador ativa automaticamente e já suga um pouco do pó de serra da minha mão. E agora vamos ao corte inaugural. Ficou um pouco de plástico derretido em cima, mas pode ser raspado facilmente. Pronto, agora está perfeito.
Beleza, hora de fazer um corte de teste. Essa proteção melhorou a coleta de pó na serra para cortes transversais. E agora, se eu quebrar, é só mandar imprimir e ter outra pronta rapidinho. Isso é incrível. Beleza, vamos para o próximo. Esta é a serra de fita de gabinete aberto Ricon 10.324 de 14 polegadas. Por algum motivo, os projetistas colocaram a bocal de coleta de pó bem aqui embaixo. Isso significa que sempre que estou cortando algo aqui em cima, o pó simplesmente sai por baixo e se espalha por todo lugar. Só uma parte do pó chega à área da roda inferior e é coletada pelo aspirador. Ele se espalha por toda a superfície, se acumula nos botões e nas bordas abaixo e cobre o chão ao redor da serra. Então comecei a projetar algo novo que pudesse capturar o pó bem mais perto da fonte. E assim como o bolo que fiz para o meu vizinho, eu fiz tudo completamente de papelão. Isso me ajudou a obter algumas medidas aproximadas do que eu precisava e me permitiu visualizar tudo antes, para que eu não precisasse adivinhar tanto durante a fase de modelagem. No entanto, ainda houve muita tentativa e erro. E eu quero dizer muita tentativa e erro mesmo. Mas depois de várias tentativas, consegui criar algo que talvez funcione. É um modelo dividido em duas partes. A parte da frente desliza para fora da de trás assim. Ao deslizar as duas juntas, elas se conectam por pequenos ímãs nos cantos. Além disso, há espaços para ímãs no topo, que talvez sejam suficientes para manter toda a proteção no lugar contra a parte de baixo da mesa da serra de fita. Vamos imprimir e testar. Agora, essa impressão foi um pouco maior do que a anterior. Ela usou cerca de 230 gramas de filamento e levou 7 horas e 15 minutos para imprimir. Mas isso me leva a um dos aspectos dessa impressora que mais me impressionou, que é a sua confiabilidade. Essa máquina ficou dias funcionando direto e nunca apresentou problema. Até agora, ela me provou ser uma impressora muito consistente e confiável. Quando terminou, pude tirar da impressora e quebrar os suportes. Usando um alicate bomba d'água, pressionei alguns ímãs nos conectores. Então é assim que funciona. As duas peças se encaixam assim e fazem um clique ao fechar. Esse canto pode ser um pouco teimoso. Pronto! Depois de encaixadas, elas ficam bem presas. Posso sacudir como se estivesse me devendo dinheiro e elas não caem sozinhas. Mas se precisar, você pode desmontar facilmente. E como os ímãs podem não ser suficientes para segurar a proteção no lugar, eu fiz essa pequena cunha que deve mantê-la firmemente na posição. Certo, vamos colocá-la no lugar. A parte de trás entra primeiro, depois a seção da frente. E a cunha vai mantê-la no lugar bem firme. Olha, mexo a serra toda e ela não se move. Beleza, aqui está o teste da polvilhada. Você pode ver como o pó que cai perto da placa de inserção é sugado imediatamente, que é exatamente o que queremos ver, já que é ali que ele será criado durante o corte. Então, quando eu empurro o resto em direção à lâmina, tudo também é limpo. Acho que isso vai funcionar. Vamos tentar. Nossa! Posso perceber imediatamente que isso está muito melhor. Nada se espalha pela superfície nesses cortes. Que diferença absurda em relação ao sistema de coleta original. Isso é muito melhor. Não tem poeira nas prateleiras de baixo, nada no armário inferior e até o chão está impecável. Além disso, a proteção está presa com tanta firmeza que eu posso simplesmente puxar a mangueira e ela continua no lugar. Essa coisa vale ouro. Funciona muito bem. Como é fácil de desmontar, trocar as lâminas da serra não é problema. Isso com certeza é uma grande melhoria para a oficina. Beleza, vamos para o próximo. Este é a lixadeira oscilante de cinta e tambor da Ridgid. É uma ferramenta muito popular entre o pessoal do faça você mesmo, como eu. E se você tem um, sabe que mesmo com o coletor de pó conectado, ele ainda espalha a serragem por toda parte e ela se acumula dos dois lados da cinta. Simplesmente não consegue aspirar porque o aspirador fica atrás e embaixo da cinta. Toda vez que eu uso, preciso aspirar toda a poeira que ele deixou passar. Então, decidi criar algo mais eficiente, e foi isso que eu inventei.
Essa pequena proteção reposiciona o aspirador para onde está o pó e ela é fixada na lixadeira usando o mesmo método que o acessório de batente usa. Essa pequena curva permite que ela chegue bem perto da fonte do pó e, se quiser, você pode adicionar uma extensão para que ela alcance toda a parte da frente da lixa. Essa aqui usa cerca de 165 gramas de filamento e levou pouco menos de 6 horas e 15 minutos para terminar a impressão. Outra vantagem que esqueci de citar dessa impressora é o sistema de troca rápida de bico. Você pode trocar todo o conjunto do Rotend em segundos, sem ferramentas e sem rosquear nada. Super rápido e super fácil de usar. Não conheço outra impressora que faça isso. Se eu fiz tudo certo, ela deve encaixar direto no bloco de parada e eu posso usar o parafuso borboleta que veio com a lixadeira para fixá-la na superfície. A mangueira é conectada e eu posso encaixar a extensão. Vamos fazer um teste com um pouco de pó como fiz com os outros. Caramba, está literalmente arrancando isso da minha mão. Isso é incrível. E como esperado, quando estou lixando, ele está pegando 100% daquele pó. Que melhoria em relação a antes. Se quiser usar a borda da lixadeira, basta remover a extensão. Agora posso lixar contornos e ainda ter uma ótima coleta de pó. E funciona tão bem usando os fusos também. Essa proteção transforma a lixadeira de produtora em eliminadora de poeira. Funciona muito bem e é fácil de usar. Ok, só mais uma. Esta é uma furadeira de coluna padrão, no caso uma Grizzly, mas os problemas são os mesmos em qualquer modelo. Sempre que você está fazendo furos, pode acabar fazendo bastante bagunça, especialmente quando está usando uma broca Forstner. Você precisa de uma terceira mão para segurar o aspirador, então foi isso que projetei. Eu pensei que, se eu simplesmente fizesse algo onde a mangueira pudesse se encaixar e que também tivesse uma base plana embaixo, então eu poderia prender essa peça em qualquer lugar onde eu precisasse coletar poeira. Então, com 80 gramas de filamento e 3 horas depois eu tinha esse carinha aqui. Quando ficou pronto, eu pude tirar ele da mesa de impressão, remover os suportes e então testar. Uso apenas um grampo rápido comum para prender na mesa da furadeira de bancada e tento furar os mesmos buracos novamente. Que diferença! Acho que não deixou escapar nenhuma lasquinha. Por que eu não fiz isso anos atrás? Isso aqui é incrível. Como não é exclusivo para a furadeira de bancada, posso usar em outras ferramentas também. Posso prender na bancada e usar com a serra tico-tico, tupia laminadora ou outras ferramentas. O design é simples, mas esse carinha deve resolver a maior parte dos meus problemas de poeira na oficina. Beleza, esses 4 projetos vão melhorar muito a coleta de poeira na minha oficina. Se você tem as mesmas ferramentas que eu e quiser testar os projetos, vou disponibilizar os 4 modelos de graça no Bambu Labs Maker World. Basta procurar por Fisher's Shop. E se você está pensando em comprar uma impressora 3D para você, eu recomendo muito a Bambu. Rápida, confiável, fácil de usar, eles realmente acertaram em cheio. Os produtos deles simplesmente funcionam e funcionam muito bem. Obrigado aos patrocinadores do vídeo e a você por assistir. Espero que tenha gostado. Se você acha que eu mereci, deixe um like e considere se inscrever no canal. Certo, bom, é isso por hoje. Se cuida e até a próxima. Meu Guarnielev. Que é isso? Eu nem ouvi falar desse. Parece um pouco com brócolis. Couve-flor. Bom, eu devia saber que isso ia acontecer. Ah, droga. Eu quebrei. Uau!